Você parar para pensar na origem do casamento, né, espiritualmente falando, que é o que eu acredito, é que você se torna um só corpo, uma só carne. Quanto mais você e a sua mulher se tornam um, e principalmente em Deus, espiritualmente falando, mais essa aproximação. Por isso que eu não acredito rezar para mim sem rezar para minha esposa. Não existe, para mim é uma oração incompleta. Eu estou orando para me abençoar, que ilumine os meus caminhos, os meus passos, as minhas ações, que nada de mal aconteça. Se eu não orar para você, é como se eu tivesse rezado só para um braço e não rezei para o outro. E quando existe essa aproximação do casal com Deus, automaticamente esse casal se aproxima. Gente, como vocês viram no episódio anterior, se vocês não viram, vocês voltem lá, porque eu falei que hoje eu teria um convidado muito especial, que eu quero falar sobre relacionamento, eu quero falar sobre Deus na nossa vida, e hoje ele está aqui do meu lado. Eu falei assim, amor, quero que você fale de Legendários comigo. Ele falou, eu preciso de calma, porque eu preciso fazer um episódio um pouco mais estruturado sobre isso, porque todo mundo me cobra. Eu falei, tá, então podemos falar sobre Deus dentro de um relacionamento, porque eu acho que isso é muito importante. Como vocês sabem, eu contei no episódio anterior, o Caio fez o Legendários em janeiro desse ano. E a gente teve diversas mudanças na nossa vida desde então, como casal, como pais, como em diversas vertentes. Mas eu acho que, já que ele quer fazer um episódio bem estruturado sobre isso, para os maridos de vocês e até para vocês entenderem um pouco mais sobre isso, a gente pode trazer sobre uma vertente até superior, né? Falar sobre um assunto até superior a isso, que é Deus. No episódio anterior eu falei sobre a Trindade, mas quem me explicou isso foi o Caio. Então eu acho que ninguém melhor do que poder falar sobre isso. Se meu marido está aqui hoje, meu amor, muito obrigada. Calhou de que você está combinando com o meu cenário hoje. Olha, eu vim de flores. Você veio de flores. Tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada por ceder seu precioso tempo de estar aqui Imagina, comigo. você é dona do meu tempo, pô. Dona de tudinho, né, meu amor? Gente, ontem eu tava morrendo de vontade de comer churrasco dele. Ele foi 6 da tarde fazer churrasco pra mim. Tá bom? Isso é uma coisa que mudou, gente. Imagina. Mandem o marido de vocês pro Legendários que ele vai fazer churrasco pra você. Isso é ingratidão, hein? Porque O quê? quanto churrasco eu tava fazendo pra você faz uns 2 anos, Mas amor? você fazia na hora... Sempre. A gente começou a DR. Sempre. Não, você fazia na hora do almoço? É verdade, é porque ontem Mas é que foi um horário aleatório, eu pedi no meio da tarde. Porque foi um forte desejo, fiquei aí até um todo pouco mundo acha que eu tô pensativo. grávida. Ele achou que eu tô grávida. É. Tudo é possível. Tudo é possível. O Espírito Santo tá aí. Tá aí, aceitaremos qualquer destino. Meu amor, começa explicando um pouco mais em detalhe sobre a questão, Trindade que você falou? Sobre Deus estar no topo e as pessoas nas lateralidades. Aí quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se une como casal, ou qualquer outra coisa na vertente da nossa vida que a gente vem trazendo os dois lados juntos, vem aumentando essa proximidade? Obviamente, no conceito de Trindade seria Pai, Filho e Espírito Santo, mas eu dei um exemplo para Fabi, no formato de um triângulo. Você coloca Deus em cima e cada um, o marido e mulher, nas extremidades de um triângulo. Quanto mais próximo da ponta do triângulo, menor a distância entre os dois lados. Quanto mais longe da ponta do triângulo, ou seja, mais próximo da base, mais longe está o afastamento dos dois pontos. E eu acredito que isso simboliza muito a Deus, né? Quanto mais você traz Deus para dentro do seu relacionamento, mais próximo você está da sua mulher. Se você parar para pensar na origem do casamento, né, espiritualmente falando, que é o que eu acredito, é que você se torna um só corpo, uma só carne. Então, quanto mais você e a sua mulher se tornam um, e principalmente em Deus, espiritualmente falando, mais essa aproximação. Por isso que eu não acredito rezar para mim sem rezar para minha esposa. Não existe, para mim é uma oração incompleta. Eu estou orando para me abençoar, que ilumine os meus caminhos, os meus passos, as minhas ações, que nada de mal aconteça. Se eu não orar para você, é como se eu tivesse rezado só para um braço e não rezei para o outro. Então, eu acredito que quando existe essa aproximação do casal com Deus, automaticamente esse casal se aproxima. E a gente vem vivenciando isso cada vez mais. Então, cada vez mais, eu acho que o Legendários foi também um marco. A gente já vem nessa caminhada e seguiu caminhando depois. Eu acho que isso é importante falar. O que você acha que pós-Legendários isso mudou? Como você acha que o Legendários mudou o teu posicionamento espiritual dentro da nossa casa? Eu acho que quando você tem eu acho que qualquer tipo de vivência intensa, eu acho que é uma aceleração, né? Por isso que eu sou aquele cara que eu acredito quando você tem qualquer tipo de experiência,
Eu acho que você tem uma intensidade, ela distorce o tempo, né? Te faz, às vezes, perceber coisas ou que talvez você não perceberia, ou queria economizar uma jornada ali. Então, eu acredito que o Legendário foi muito legal pra mim. Foi um ponto de aceleração. Ele acelerou experiências, acelerou intimidade, sabe? Então, ah, mas eu acho que o principal foi isso. No meu caso, né? No meu caso, que eu não fui na dor, eu fui no amor. Cada pessoa vai e é pega de um jeito diferente. Eu acho que quando qualquer pessoa, quando vai buscar qualquer tipo de capacitação, seja ela qual é o objetivo, tem gente que tá buscando uma capacitação porque a vida tá insustentável. O resultado tá insustentável. Tá ruim. Tá tudo ruim. Ele vai buscar. Isso é uma coisa muito legal. Eu Porque às não. vezes a gente acha que eu só preciso buscar alguma coisa quando tá ruim. Eu não. A gente não. Sim. Eu busquei porque a gente acredita que progresso é um estilo de vida. Crescer faz parte do nosso estilo de viver. Seja espiritualmente, seja profissionalmente. Então eu queria crescer também o Caio como ser humano, como pai, como pessoa, como homem, né? E qual que você acha que é o papel? Você acha que tem diferença do papel do homem e da mulher espiritualmente dentro do relacionamento, dentro de um lar? Com toda certeza, né? Se a gente pega espiritualmente, vou trazer para uma ótica, deixa eu ser um pouco mais pedagógico. É muito importante o homem entender o papel dele. Esse papel do prover, do servir. Eu acho que quando você entende isso, né? Se você pega Efésios 5:25, ame sua mulher como Jesus amou a igreja. Cara, Jesus, ele morreu por ela, né? Então, e a minha função é morrer por você. Você não tem nenhuma função de morrer por mim. E eu tenho. Então, eu acredito que quando o homem enxerga o seu papel, achar que todos os papéis são iguais, não são iguais. Acho que cada um tem o seu papel. E também não existe um papel mais importante que o outro também. Mas eu acho que no complemento desses papéis, aí eu vejo que o da mulher é o serviço, o cuidado, né? Então, eu acredito que faz mais. Então, sério, acho que de Eu bate-pronto nem é isso sei que se eu... a gente vai ter tanto tempo assim pra gente poder aprofundar, mas uma das coisas que eu posso falar assim, que eu vi mais de mudança, isso foi uma coisa muito doida, né? Porque a gente tava conversando, ele falou assim, cara, eu já sou um pai maravilhoso, nosso casamento é maravilhoso, nossos negócios estão indo muito bem. O que que pode ter lá pra mim que vai me fazer alcançar um lugar melhor ainda, né? E a Gabi, que é a nossa amiga, que falou assim, Caio, não importa, se é um lugar que Deus está, nós precisamos querer estar lá. Então, se ele estiver Concordo. embaixo da mesa, a gente vai entrar embaixo da mesa. Se ele estiver nessa sala, a gente precisa querer estar nessa sala. Mas eu venho numa busca, e todo mundo sabe daqui, que de cada vez mais desenvolver o meu feminino, de lapidar a minha personalidade, de conseguir ser uma boa submissa, e eu falo essa palavra, e essa palavra precisa ser falada porque as pessoas elas não entendem sobre ela e elas têm preconceito sobre elas, ela coloca um papel de feminismo que é diferente de feminilidade. Como é que eu não vou competir com meu marido? Como é que eu não vou querer ser mais forte com meu marido, né? Que é uma dor que eu tinha, você sabe disso, ainda, às vezes, várias vezes essa ainda vem. Hoje, graças a Deus, cada Umas vez recaídas, você menos. disse? Umas recaídas? Tem umas recaídas. Sim, Pensa assim, eu fiquei 35 anos sendo assim. sim. Então eu preciso de um pouco mais de prática, Uhum. cada vez mais, e me colocar nesse lugar. Mas uma coisa que eu entendi é que eu não conseguiria chegar com tanta leveza como eu estou conseguindo melhorar nesse ano, se não fosse a posição que você assumiu na nossa casa depois de toda a experiência que você teve. Porque pensa assim, enquanto aquele lugar tá vago, alguém sempre vai brigar por aquele lugar. E o que eu vejo hoje é que os homens... São duas camadas de homem, né? Na verdade, são três. A primeira camada é do homem que não é o provedor. Então, a briga da mulher em casa é pro homem ser o homem provedor da casa. Né? Seja de segurança, seja de dinheiro, aquele homem que às vezes está acomodado, enfim, que não traz o sustento da casa, a segurança financeira da casa. A segunda coisa é o homem que já está nessa posição e ele pensa assim, cara, mas eu já sou o provedor da casa. Eu não devo mais nenhuma satisfação nessa casa. Não conte comigo para mais nada. Aí tem a dor da segunda mulher, que aquela mulher fala assim, cara, ele só põe o dinheiro dentro de casa e ele não colabora, ele não contribui com mais nada. Como eu gostaria de ter mais o meu homem dentro de casa. E aí você vive o terceiro estágio, que você tem tanto o homem provedor, mas você também tem o homem presente, você tem o homem colaborador. E às vezes eu acho que a maioria das pessoas acham que a parte colaborativa do homem é de vir
pedir pra lavar uma louça. Pode ser também. Mas desde a nossa volta, e isso eu preciso da sua ajuda, porque eu ainda não consigo colocar em palavras o que mudou. Eu vejo que a gente avançou nesse estágio de uma forma brilhante. E eu consigo descansar mais no meu papel, sem ter que ficar brigando pelo homem colaborativo, porque você transicionou do homem provedor pro homem colaborativo. E você não mudou atividades na nossa casa. Você não tá me ajudando na casa de... Você entende? Eu não tô lavando louça. Você não tá lavando louça e eu Pode tô feliz falar. pra caramba, Pode entendeu? falar, você não tá lavando louça, amor. Ele não tá pendurando a toalha e eu não tô nem aí pra toalha, eu tô feliz da vida. E eu não consigo. Você talvez. Bonitinha, ela tava coçando, vai tal. Gente. E meu amor, ele não tá lavando louça, mas ele tá sendo um cara incrível. Incrível, entendeu? Meu marido não tá pendurando a toalha, ele tá sendo um homem incrível. Melhorei e a um pouco nossa na toalha, relação vai. de 17, agora 18 anos a gente faz em abril, Aham. deu um salto quântico nesse último mês que eu falo, caraca, mas o que mudou? Entende? Uhum. Não sei se você consegue enxergar Cheguei tudo. quem é o Caio colaborativo que você se tornou. Uhum. Tão rápido. Me fala, meu amor. Eu acho que eu eliminei o Caio preguiçoso. Você falou um ponto geral. Quando você justifica na sua capacidade de prover a sua preguiça, temos um homem problemático. Fala de novo. Quando você justifica na sua capacidade de prover a sua preguiça, eu acho que tem um Entendi. problema aí. Então eu tirei, às vezes, coisas que, cara, não é preguiça. Sabe aquela coisa? Vai estar ali. Não, já provei. Não, posso, com toda certeza posso. Então, acho que eu percebi nos pequenos detalhes. Porque a grande maioria, eu acho que um casal, no geral, na sua grande maioria, o que você vai machucar o seu cônjuge são em pequenas coisas, não são nas grandes coisas. As grandes coisas, quando você machuca, assim, é uma coisa mais rara, obviamente, machuca mais, tem mais trauma, tudo bem, mas se você pegar todos os seus erros e colocar ali numa sacola, a maioria deles serão pequenos. E é esse que faz aquele furinho pequeno no casco, né? Então, eu consegui perceber, obviamente, você tem uma coisa de mais uma consciência, quais são coisas que te machucam. E, cara, eu não vou deixar que uma preguiça machuca minha mulher, entendeu? É aquela coisa, pô, já faço o mais difícil, né? Então, aquela Sim. coisa, já faço o mais difícil, né? A minha maior responsabilidade eu faço bem, muito bem feita. Por que eu vou deixar um pequeno detalhe roubar numa grande oportunidade? Então eu fiquei só atento aos detalhes. Eu sou aquele cara que hoje eu sou mais atento aos detalhes. Na verdade eu sempre fui olhando mais, mas você vai, parece que a sua visão vai clareando pra isso, sabe? E você acha que... É óbvio que sim, mas eu acho que é bom você expressar isso. A gente aprendeu muito na nossa viagem do final do ano sobre o quanto o amor, ele é sacrifício. E às vezes as pessoas confundem esse sacrifício de passar por cima de si, de romper valores, de romper limites, porque a pessoa não entende qual é a linha tênue do sacrifício. E ficou muito claro sobre o sacrifício, né, pra gente. Então, assim, a Gabi ensinou muito a gente. Pô, você tá num sofá, pô, naquela vibe gostosa, meia hora lá, morgando no celular, e vem seu filho, mãe, vem aqui. Não vou. Por quê? Porque eu não tô fazendo nada, porque eu não quero agora. Mas é preguiça. Preguiça de ir lá e prover pro teu filho uma atenção, alguma coisa que seja. E aí é o sacrifício da alma, né? É o sacrifício da carne. De tirar a tua vontade própria por bem de uma vontade do próximo. E às vezes é uma vontade de uma criança, às vezes é uma vontade da tua mulher. E como que você acredita que dentro desse processo Deus te sustentou para que você consiga fazer o sacrifício da carne? É interessante, porque para mim não importa o contexto, a origem do sacrifício não muda, né? A palavra sacrifício, ela vem do latim sacrofício, que é ofício sagrado, né? Ou seja, é aquele Ele adora isso, gente. Ele me olha, é que vocês não sabem disso. Ele já olha pra mim com uma cara, olha como eu sei a palavra sacrifício. E ela já me olha, nossa, como meu marido é inteligente. Ai, Ele é Senhor. ofício sagrado. Agora, muitas pessoas elas perdem a nitidez do que realmente é um ofício sagrado. E aí, ofício sagrado para com a sua mulher, ofício sagrado para com o seu filho, ofício sagrado. E não significa que um ofício sagrado, e obviamente se é sagrado, ele tem um poder transformacional alto, será. Não terá o esforço ali para ser feito, né? E você não vai ter que abrir mão, às vezes, de um desejo momentâneo. Então, cada vez mais, com todo mundo que me relaciona, eu penso, cara, qual que é o meu ofício sagrado com esse relacionamento que eu tenho? E, obviamente, você tem que saber que
A força de vontade é você ter o poder de resistir contra as suas próprias vontades. Para mim, força de vontade... O cara que tem força de vontade é aquele... Não é que ele tem uma força para ir, ele tem força para resistir contra as vontades que ele tá sentindo. Porque na grande maioria das vezes, a gente tem forças contrárias ao que devemos fazer. Às vezes, cara, o cara tem maior força de vontade. Por quê? Ele tava na preguiça, mas foi. Ele tava cansado, mas agiu. Ele não ia se beneficiar, mas ele fez em prol do outro. Então, eu acredito que cada vez mais ganha essa consciência. Isso não tem jeito. Isso é o grande lance é estar na busca. O que as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, não importa... eu sei que a maioria esmagadora do seu público são mulheres, mas às vezes foi encaminhado um podcast para um parça, né? E às vezes tem um marido, um homem vendo. Eu acho que o maior problema é você não estar em busca. Você não está em busca, né? A gente está falando muito de espiritualidade, a nossa relação com Deus. Tem gente que fala assim, cara, como é que você faz para fortalecer a sua intimidade com Ele? Passando tempo. Não tem outro jeito. Passa tempo com Ele, conversa com Ele, fala com Ele, chora com Ele, ri com Ele, lê sobre o que Ele deixou, que é a Bíblia. Então, é passar tempo. Então, eu acredito que estar nessa busca, eu acho que é o primeiro grande ponto de reflexão. Eu acho que o que você está trazendo aqui é para buscar que a gente segue, estamos e estaremos sempre. Pra gente encerrar, meu amor, eu quero que a gente fale de uma busca que a gente vem como casal, né? Você nas suas coisas individuais, eu nas minhas coisas individuais, mas muito a gente também em casal, né? Que é a questão do controle. Eu vejo que pessoas que hoje performam em níveis superiores, pessoas que confiam muito na própria habilidade, que têm muita autoconfiança, pessoas fazedoras. Nós temos uma grande dificuldade em ceder o controle, que é aquela linha tênue, assim, do que é, até onde é a minha parte e onde entra a parte de Deus. E essa é uma busca constante que a gente vem buscando, eu e você, da gente entender, cara, que seja feita a sua vontade. E aí tem vários memes na internet que aí é aquela figura do Jesus do The Chosen, que aí fala assim, ai Deus, por favor, eu cedo o controle. Aí vem Jesus, não cedeu o controle, ficou me pedindo o tempo inteiro para que eu fizesse as coisas do jeito que ela Esses memes queria, são muito bons. do jeito dela. Sim. E a maior dificuldade, porque às vezes as coisas não saem da forma como a gente quer, a gente vai querer meter a mão lá, porque a gente quer acelerar e quer que seja do nosso jeito. Mas pra gente encerrar, tem alguma direção, algum insight que você pode dar para quem tá em casa sobre a importância de ceder o controle para Deus e de saber diferenciar o que é a sua parte e o que é a parte dele? Sim. Deixa eu ver se eu entendo, porque foi o meu estudo de ontem. Foi? Uhum. Deixa eu ver se eu acho, né? Porque você pegou de bate-pronto, não sabia que você fez essa pergunta. É o Mateus. Estava em Mateus, capítulo 18, versículo 19. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem que na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que estás no céu. E aí, poxa, você traz para... Vou ler de novo, né? Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. E aí, se não me engano, o próximo versículo vem, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Presente. Tá? E aí eu estava estudando, né, sobre o que está sendo escrito. E olha que legal, né? Aí fiz alguns estudos, busquei, principalmente na Bíblia, tem muito desse entendimento da palavra. Aí, olha só. Para entender esse versículo corretamente, é essencial olhar para o contexto de Mateus. O que significa se 2 de vós concordarem na terra? A palavra concordarem vem do grego, que significa estar em sintonia. Isso indica que a oração feita em unidade por 2 ou mais tem um poder muito forte. Porém, essa concordância não significa que qualquer coisa pedida será automaticamente concedida. A Bíblia ensina que nossas orações devem estar alinhadas com a vontade de Deus. Ou seja, a verdadeira concordância é quando nós estamos em harmonia com Deus. Ou seja, a pergunta sua foi como né, equilibrar a minha como parte dar e a o parte controle. dele. Eu acho que quando tem esse alinhamento, ou seja feita a vossa vontade,
é quando você para de ser autossuficiente. Tem muita gente que seja feita a vossa vontade, dentro das opções que eu lhe dei. Aí sim, aí eu acredito que não tenha a fé genuína. É simplesmente de você trocar os planos, os controles, não significa que você não vai ter metas, não significa que você não vai ter objetivos, Responsabilidade. as suas responsabilidades, mas você sabe que no final no final de todas as coisas, você sabe de que é o controle maior. Se alguma porta estiver fechada e você tentar abrir e você ficar não fechou, é porque você acredita que tem alguém que já sabe do teu futuro, viu coisas que você não viu, ouviu coisas que você não ouviu. Uma das coisas que eu estudei é quando existe... Sempre a gente tem dois caminhos. Um caminho que a gente tem desafio e outro caminho que a gente tem só conflito e confusão. Então, quando a gente tá naquele... Sabe aquela coisa que não vai? Que você quer fazer muita força o tempo inteiro, esforçar e não vai? É porque não é esse o caminho que Deus espera de você. Uhum. E não é que o caminho... E as pessoas às vezes pensam, porque eu vou seguir os planos de Deus, que não vai ter desafio. Vai ter desafio. Só que as pessoas ainda talvez não saibam diferenciar. E é uma coisa que eu tô aprendendo também, qual que é o caminho do desafio e qual é o caminho que só tem conflito, confusão, problema, que eu tenho que fazer só a minha força. E aí fica até mais simples da gente conseguir ter discernimento de onde Ele quer que eu esteja e para que as minhas vontades estejam alinhadas com a vontade dEle. Uhum. Concordo. Muito bom, que bom. Maravilhosa essa mulher, Amor, né, uma gente? mensagem final para todo mundo no nosso Café com Joia. Ai, ai. A mensagem final seria: abre a tua casa, deixa ele entrar. Abre a tua casa para Deus, abre sua vida para Jesus. Você que é casado, saiba que você é um só corpo. Então, obviamente, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu relacionamento. Então, isso é uma experiência muito individual. Mas eu acredito nesse alinhamento entre o casal, que a gente tá falando disso no final das contas, né? Mas eu acredito que a melhor visita que você pode deixar entrar. Entender que ele não quer ser uma visita. Porque o conceito de visita é vir de vez em quando. Ele quer Eu fazer acho que morada, ele né? quer fazer morada. Então, deixa ele entrar, não deixa ele ser uma visita, não deixa ele ser uma pessoa que vem de vez em quando, porque eu acredito que quando você tem essa unidade, quando você se aproxima de Deus, automaticamente você se aproxima da tua mulher ou você se aproxima do seu marido. Não tem como essa aproximação não acontecer. Eu não consigo nem explicar. Mas é porque ela é uma só carne, né? Então não tem como você se aproximar dele e você não se aproximar da carne que você já é. Então essa seria a minha mensagem. Obrigada, meu amor, amei Me ter você convide aqui. mais, vai. Eu te vou te Esse convidar mais. podcast é tão gostoso, ele é leve, tem essa poltrona gostosa, tem flores, é tudo belo, você tem uma audiência É maravilhosa. isso. Então, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado. E a gente não, né, meu amor, que você se despede, mas eu espero vocês quinta-feira no nosso próximo Café com Joia. Tchau! Tchau.